Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o HSLG 11. É a primeira vez que trazemos detalhes desse fundo em nosso canal. Trata-se de um fundo de logística. Ele tem uma liquidez relativamente mais baixa. Vamos conferir aí os seus dados, seus valores, comparar com outros fundos imobiliários semelhantes. Mas é um fundo que apresentou aí um dividend yield ao longo do último ano bastante interessante. Então vale a pena conhecer um pouco melhor esse fundo e avaliar se faz sentido entrar na sua carteira ou não. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer então uma visão do portfólio do fundo, Ele possui aí 5 imóveis, dois localizados na região metropolitana de São Paulo, um na região metropolitana de Curitiba, outro em Belo Horizonte e outro em Manaus. Um dado interessante que a gente já observa dele é que o fundo possui 100% dos seus imóveis. Então, diferente de alguns outros fundos que possuem muitas vezes até uma participação minoritária dentro do imóvel, não, ele possui 100% do mesmo imóvel. Soma aí 456 mil metros quadrados de área bruta locável. Começando aqui então trazendo o imóvel Arujá na rodovia Dutra, próximo à Grande São Paulo. Ele tem uma área de 139 mil metros quadrados e tem como locatários a Açaí e Lojas Renner. Temos também em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, 74 mil metros quadrados, locado para Casas Bahia. Em Contagem, temos mais um galpão de 92 mil metros locados para Casa Bahia, próximo a Belo Horizonte, temos 84 mil metros na Castelo Branco, locado aí para diversas empresas, bem próximo à capital paulista. E em Manaus, temos aqui 66 mil metros quadrados locados para a empresa Bemol. Então, essa é uma visão geral aí do portfólio. Vamos trazer os dados consolidados, então. São 5 ativos no total que possuem 0% de vacância e 100% dos ativos estão até 30 quilômetros das suas capitais. Então, são ativos bem próximos nas principais cidades do país. 49% inclusive fica na região metropolitana de São Paulo. Em termos de locatário, a gente já tem uma concentração importante, como a gente viu ali, tem 2 galpões locados para a Casa Bahia que somam aí 38% da receita. É uma exposição muito grande a apenas um locatário. Então esse é um ponto de atenção desse fundo. A gente tem aqui os valores de aluguel médio. O galpão de Contagem é o que apresenta aí o maior valor, na casa de R$ 34,00 por metro quadrado. A receita por região, 76% no Sudeste e 76% com contratos típicos. O indexador, 90%, está indexado ao IPCA. Então, é um fundo que segue muito ali o IPCA, as variações do IPCA. Abrindo um pouco mais os dados, trazendo a vacância agora ao longo dos meses, do último ano, a gente vê que ela ficou o ano todo com vacância zero. A inadimplência, apesar do mês de março de 2023 ter registrado ali uma certa inadimplência, mas a gente observa aí há vários meses inadimplência zero também, que é um dado bastante positivo para o fundo. Os contratos a gente tem 83% vencendo a partir de 2027. Também é um dado interessante, uma vez aí que tem uma visão de longo prazo, A gente tem aí grande parte dos reajustes indexados ao IPCA e 30% deles acontecendo no mês de setembro. Então é natural aí que chega no mês de setembro, daí para frente ele tem uma leve correção aí nos seus valores recebidos. Vamos trazer então os principais dados financeiros do fundo, Então, a receita imobiliária mensal aí um pouco acima de 10 milhões de reais, acumulado no ano aí quase 120 milhões de reais. Então, é um fundo bastante estável,
ele tem um bom nível ali de recebimento de aluguéis, baixa inadimplência também, que contribui aí para ele ter essa receita bem estável. E ao longo do último ano ele recebeu 20 milhões ali com um ganho de capital com venda de ativos, né? As despesas chama a atenção aqui a despesa financeira, que está na casa de 1 milhão por mês, né? Então ela responde aí por 10% do que ele recebeu ali, né, nos últimos 12 meses, né, 12 milhões aqui, em relação a 120, 10%. E ele fez uma liquidação facultativa de juros na casa de 2 milhões no último mês do ano. Esse é um dado positivo para o fundo, então ele conseguiu gerar caixa suficiente aí para bater 2 milhões de sua dívida. Com isso ele busca reduzir aí e reduzindo aos poucos aí o seu custo financeiro, né? As projeções, então a gente tem ali os resultados dos últimos meses em 74 centavos, mas o próprio fundo considera esses 74 centavos como o limite superior da sua projeção. Então pode ser aí que ao longo dos próximos meses, a depender aí do seu desempenho, ele possa cair um pouco aí esse rendimento, né? Tá na sua projeção. E lembrando que isso não é garantia nenhuma aí de rendimento que o fundo apresenta. Então, fique atento ali para, de repente, não ter essa consideração que vai ser sempre 74 centavos, que eventualmente pode ter um mês ou outro que precisa fazer um ajuste. Trazendo agora a rentabilidade do fundo, nos últimos 12 meses ele apresentou ali 22% de rentabilidade, acima do IFIX, que deu 15,5%. Então é um fundo que performou melhor que o IFIX no histórico recente. A sua liquidez, ela está aí na casa de 800 mil reais nos últimos 12 meses. Não é uma liquidez baixa, né? Não, tem fundos com liquidez bem mais baixa, mas considerando o seu patrimônio, o seu porte, era de se esperar uma liquidez mais alta. Aparentemente, o investidor ele não tem olhado tanto assim para esse fundo. E aqui a gente vê a evolução da liquidez ao longo do ano. Lá em janeiro, fevereiro, ele estava até com uma liquidez mais baixa, ele foi subindo aí e ganhando um pouco mais de performance na bolsa. Investidores, né, ele traz uma informação interessante, né? 60% dos investidores que têm a cota atualmente foram o que ele chama de investidor original. Então, são investidores que entraram na primeira oferta do fundo. Então é interessante, né, perceber aí que esses investidores eles entraram e seguraram o fundo até esse momento, né? E vamos falar agora da dívida do fundo, né? Ele tem uma obrigação de 178 milhões de reais que está indexada a IPCA mais 7,6%. O fundo fez uma avaliação de que com a situação atual dele, ele não tem necessidade de caixa adicional pelos próximos 4 anos, ou seja, ele está sinalizando que ele não vai precisar movimentar o seu portfólio ali de forma a cumprir aí esse pagamento pelos próximos 4 anos, o que é um bom sinal. Inclusive, ele traz maiores detalhes ali, ele fez uma liquidação de juros de forma facultativa de 2 milhões de reais no último mês do ano passado, e isso daí melhorou a extensão da carência do CRI, melhorando o perfil de vencimento das obrigações. Então, o fundo ele conseguiu fazer essa antecipação de dinheiro, reduzindo aí um pouco a sua dívida. É interessante, né, todo mundo que tem fundo imobiliário com alavancagem acompanhar a evolução aí desses fundos, né? Inclusive, acho que o maior exemplo deles é o GSFI 11, que é um fundo de shoppings. Temos aqui alguns vídeos em nosso canal, se você tiver interesse em acompanhar um pouco melhor esse fundo, né? Vou deixar o link aqui, que é um fundo que não distribui dividendos, justamente que ele está direcionando todo o seu fluxo para reduzir a alavancagem. Então é interessante o investidor conhecer um pouco melhor aí o efeito dessas dívidas sobre os resultados dos fundos imobiliários que investe. Vamos trazer agora a comparação do HSLG com outros fundos de logística da Bolsa.
Em termos de dividend yield, ele é o segundo melhor, ele perde só para o GGRC11, que é um fundo que está pagando muito bem nesse momento. O HSLG tem um desconto em relação ao seu valor patrimonial, né, o segundo melhor da lista. Lembrando que o valor patrimonial não é um indicador tão forte assim para um fundo de tijolo, né? Ele teve crescimento de 8% nos últimos 3 anos em seu dividend yield, 8% anual. Está em linha com outros fundos imobiliários. A sua liquidez é um pouco mais baixa, a gente percebe ali fundos até com um patrimônio mais baixo que ele, apresenta 1 milhão e 100 de liquidez diária e o número de cotistas é bem baixo. Então, aparentemente, é um fundo que não atraiu a atenção aí de boa parte dos investidores até o momento. Então, a gente observa que, proporcionalmente ao seu porte, o número de investidores e sua liquidez é mais baixo. O histórico de investimento chama bastante atenção, né? Quem investiu há 1 ou 2 anos atrás nesse fundo conseguiu rendimentos bastante importantes aí, com valorização de cota, e inclusive aí os dividendos recebidos em relação ao valor pago em custo, né? Bastante altos aí, na casa de 11% ao ano. Então, com isso aí, né? Quem investiu há 2 anos conseguiu aí bons 50% de ganho total, né? Seja em valorização de cota, seja recebendo dividendos. Trazendo então o gráfico, né? Apesar dessa valorização nos últimos 2 anos, a gente observa que o fundo teve também os momentos de baixa ali, alguns vales ali, principalmente início de 23 e final de 2021, mas uma variação tão grande assim, a gente teve vários outros fundos que tiveram variações maiores, né? Ele tem pago em média 70 centavos nos últimos 2 anos, né? E seus 36 mil cotistas, ele tem a participação no IFIX, inclusive, né? Ele responde aí por quase 1% do IFIX. Vamos falar agora, então, fechando os pontos positivos e negativos para investimento no HSLG 11. Lado positivo, ele tem 0 vacância, 0 inadimplência e é um fundo que possui a totalidade dos seus ativos. Então, ele tem a gestão total ali dos seus galpões, não precisa esperar a decisão de outro majoritário. Então, isso daí é um dado interessante desse fundo. Todos os ativos são em regiões metropolitanas, próximos a grandes cidades, né, principais cidades de determinados estados. Contratos com prazo longo. O fundo conseguiu antecipar parte da dívida e melhorar o perfil, mostra que ele está com suas contas aí de modo saudável e tem um bom dividend yield em comparação com outros fundos de logística. Em compensação, do lado negativo, ele tem concentração em termos de inquilino. A concentração em Casas Bahia é muito relevante, que é uma grande empresa de varejo, mas que também não está tão bem assim, né? Então, esse acho que é o maior ponto de atenção desse fundo, né? Essa exposição excessiva a Casas Bahia. O fundo está pagando o topo da sua estimativa, né? Toma cuidado ao olhar o rendimento passado, né? Considerar que isso vai se repetir para o futuro. Ele tem uma liquidez mais baixa do que outros fundos imobiliários similares e ele está num momento bom para sua dívida, né? Então a gente está num momento aí de IPCA em patamares aí um pouco mais baixos, né? Depois aí de uma taxa de juros mais elevadas. Como ficaria eventualmente a sua situação se a gente tiver um aumento de IPCA, né? Num primeiro instante a gente teria um aumento da sua dívida, e aí à medida que for vencendo os contratos ali, né, for renovando, teria o aumento dos seus aluguéis. Então é um ponto aí de atenção que o investidor deve avaliar antes de investir nesse fundo imobiliário. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.